A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um evangelho que é ao mesmo tempo profundo e desafiador. Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. É uma passagem poderosa, onde Jesus nos fala sobre a soberania de Deus sobre o mal, e mais importante ainda, sobre a necessidade de permanecermos firmes nele, sem vacilar. Este texto é um verdadeiro alerta contra a neutralidade espiritual. Sabe aquela ideia de ficar em cima do muro? Jesus nos mostra que isso não existe na vida com Deus. Ele nos ensina que não basta apenas expulsar o mal de nossas vidas. É fundamental, é essencial, deixar que o Espírito Santo faça morada em nosso coração. Vamos contextualizar a cena. Jesus tinha acabado de realizar um milagre extraordinário. Ele curou um homem que era mudo porque estava possuído por um espírito. Imagine a cena. Um homem que não podia falar, de repente começa a louvar a Deus. Naturalmente, a multidão ficou maravilhada, admirada com tamanho poder. Mas, como sempre, havia aqueles que duvidavam, aqueles com o coração endurecido. Em vez de glorificarem a Deus, eles acusaram Jesus. Disseram que ele estava agindo pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios. Pensem na audácia, acusar o próprio Filho de Deus de estar em conluio com o inimigo. É nesse ponto que Jesus, com sua sabedoria divina, responde. Ele não apenas desmascara a incoerência dessas acusações, mas também aproveita o momento para revelar uma verdade espiritual que ecoa até os nossos dias. O reino de Deus já está entre nós. E diante dessa realidade, não há espaço para indecisão. Quem não está com ele, está contra ele. Vamos aprofundar um pouco mais, começando pelos versículos 17 a 20, onde Jesus fala sobre o poder do dedo de Deus. Ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e uma casa cairá sobre a outra. E continua. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Com essa lógica impecável, Jesus mostra que o mal não trabalha contra si mesmo. Seria um absurdo pensar que Satanás expulsaria seus próprios demônios. Portanto, quando ele liberta alguém, é o poder inconfundível de Deus em ação. E a expressão que ele usa, o dedo de Deus, é riquíssima em significado. Ela remete ao Antigo Testamento, representando a força direta e pessoal do Espírito Santo. O que Jesus está nos dizendo aqui é algo revolucionário. Onde ele está presente, o reino de Deus já chegou. Não é algo apenas para o futuro, para depois da morte. É uma realidade que começa aqui e agora. É o início da vitória definitiva de Deus sobre toda forma de mal, de opressão e de escuridão. Nunca subestime o poder de Deus na sua vida. Às vezes, olhamos para nossos problemas, para as nossas lutas, e eles parecem muralhas intransponíveis. Mas quando você ora, quando você confia, quando você permanece fiel mesmo nas dificuldades, é o dedo de Deus que está tocando a sua história. É a força dele que começa a mover montanhas e a transformar o que parecia impossível. Agora, vamos para os versículos 21 e 22, que nos falam sobre a realidade da luta espiritual. Jesus usa uma parábola muito forte. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão em segurança. Mas, quando chega um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem é esse homem forte? Ele representa o inimigo, Satanás, que tenta dominar os corações, as mentes, as famílias, as situações. Ele se arma de mentiras, de medo, de vícios, de ressentimentos, para nos manter prisioneiros em sua casa. Mas, glória a Deus, a história não termina aí. A parábola continua. Chega um mais forte do que ele. E quem é esse mais forte? É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele não apenas enfrenta o inimigo, ele o vence. Ele tira-lhe as armas, desfaz seus enganos e liberta os cativos. A vitória de Cristo na cruz é a nossa garantia de liberdade. Se Cristo está com você, se Ele é o Senhor da sua vida,
nenhum mal prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mas aqui fica o alerta. É preciso que ele esteja realmente no centro da sua vida. Não apenas da boca para fora, não apenas com palavras bonitas, mas com atitudes concretas, com uma entrega diária. Isso nos leva diretamente ao versículo 23, o ponto central, o coração deste evangelho. Jesus é direto, sem rodeios. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Que palavras fortes. Que chamado à decisão. Na vida espiritual, não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou nós estamos ativamente seguindo a Jesus, colaborando com a construção do seu reino, ajuntando com ele. Ou, mesmo sem perceber, estamos do outro lado, espalhando, agindo contra seus propósitos. A neutralidade espiritual, aquela atitude de não quero me envolver, cada um na sua, é na prática uma aliança com o mal. Porque o mal prospera no silêncio dos bons, na inércia dos que conhecem a verdade, mas não a vivem. Faça uma reflexão sincera agora. Em que áreas da sua vida você ainda tem sido neutro? No seu trabalho, na sua família, nas suas amizades, na forma como você usa seu tempo e seu dinheiro? Com Jesus, não há espaço para indecisão. A cada dia, a cada momento, somos chamados a escolher o reino. E, finalmente, chegamos aos versículos 24 a 26, que trazem um dos ensinamentos mais importantes sobre a vida de libertação. O perigo do vazio espiritual. Jesus diz: quando o espírito impuro sai de um homem, vaga por lugares áridos procurando repouso. Não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Chegando, encontra-a varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e se instalam ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Essa passagem é um aviso sério. Jesus nos ensina que não basta expulsar o mal. Não basta se livrar de um pecado, de um vício, de um comportamento errado. Se o coração, a casa, fica vazio, limpo e arrumado, mas desocupado, ele se torna um convite para o inimigo voltar. E ele não volta sozinho, volta com reforços e a situação fica ainda pior. O que isso significa para nós, na prática? Quando Deus te liberta de algo, não pare por aí. Aquele espaço que foi esvaziado precisa ser preenchido. Preencha seu coração com a oração, com a leitura e meditação da palavra de Deus, com a vida em comunidade, com os sacramentos, com atos de caridade e serviço. Um coração vazio é um terreno fértil para o mal retornar e criar raízes ainda mais profundas. Jesus não quer ser apenas um exorcista em sua vida, alguém que apenas limpa a casa. Ele quer ser o morador. Ele quer habitar em você. Ele não apenas expulsa o mal. Ele quer reconstruir a sua vida, fazer do seu coração a sua morada. Hoje, o Senhor te faz este convite pessoal. Deixe o Espírito Santo ocupar todos os espaços da sua vida. Não seja neutro. Não deixe sua casa espiritual vazia. Escolha Jesus com decisão, com coragem, com amor, todos os dias. Se esta palavra falou ao seu coração, se tocou você de alguma forma, deixe o seu amém aqui nos comentários. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem de esperança e de decisão. E, claro, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar crescendo na fé conosco. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te guarde de todo mal e te dê a força para escolhê-lo a cada instante. Até o nosso próximo estudo. E lembre-se sempre: com Jesus, o mais forte, o mal não tem a última palavra,